Fala nação, seja bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro que traz para você conteúdo diário, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Estamos aqui para falar sobre Flamengo e Bahia, Flamengo 1, Bahia 0, no Maracanã, e umas considerações sobre o Flamengo em si. O Sampaoli foi demitido essa semana, vai com Deus, Sampaoli, foi tarde, muito tarde. Eu pensei se ia fazer um vídeo sobre ele especificamente, mas eu acho que ele não merece muita moral. O interino, todos sabemos que o Landim não tem confiança nele. Então, diferente da história recente do Flamengo, onde interinos acabam sendo efetivados, né? Foi assim com o grande Carlinhos, foi assim com Andrade, foi assim com Jaime, foi assim com Barbieri. Então, pouco provável que o nosso interino no momento seja efetivado, por mais que ele conquiste aí uma série de 3, 4 vitórias seguidas, o que, convenhamos, é um pouco inimaginável. Apesar da saída do Sampaoli, o time ele continua bem desencontrado, evidentemente. Foram meses sem trabalho tático, porque taticamente o Sampaoli não trouxe nada ao Clube de Regatas do Flamengo. Então não vai ser um passe de mágica que esse elenco, que tecnicamente também está horroroso, vai voltar a jogar bola e se apresentar razoavelmente, né? O Flamengo hoje ele foi bem favorecido pela arbitragem, venhamos e convenhamos. Eu acho que era lance para expulsão, sim, e foi necessária a intervenção do VAR. Acho que o juiz tinha que ter dado isso, só que o pênalti eu acho que foi um pouco forçado ali, mas tudo bem. O Pedro, que anda muito sem confiança, muito mal, bateu, conseguiu converter, esperamos que seja uma virada de chave. Se eu não me engano, tem uns 6, 7 jogos que ele não fazia gol no Campeonato Brasileiro. Acho que foi contra o São Paulo de pênalti também, inclusive. O Pedro ele não passa por uma boa fase, desde que aconteceu aquele problema particular envolvendo a esposa dele, que não convém falar aqui, mas é nítido que não tá bem. E se não tá bem, não tem porque tá jogando. O problema é que o reserva é o Gabigol, que também tá horroroso. Então fica difícil, é mais fácil botar um moleque da base. Aí você tem dois atacantes milionários, valores altíssimos de seleção, inclusive. O Pedro ele começou essa temporada com a expectativa que ele fosse virar um 9 da seleção e vai terminar a temporada sem sequer ser convocado. O Gabigol, evidentemente, ele tem um problema lá particular com a seleção, né? Mas também vai terminar sem ser o titular do Flamengo a temporada. Lembrando que o Gabigol é nossa camisa 10 e faixa, né? E é reserva. Hoje o Flamengo tem o camisa 10 na reserva. Então fica difícil você armar um time em que os seus dois atacantes estão numa péssima fase. Então coloca o moleque, pô. Pega o moleque da base, coloca lá pra jogar e vamos ver no que vai dar. Porque os dois são dois da menos em campo. O Rossi é o terceiro, quarto jogo, não sei mais, mas ainda tem que se ajeitar bastante. O Wesley continua oscilando muito. É nítido que a gente precisa de um lateral direito para o ano que vem, para voltar a competir de alto nível. O Wesley e o Mateuzinho, infelizmente, não conseguem ser titulares quando o resto do time vai mal, porque essa é a verdade. Uma coisa é você botar um moleque quando o time está bem, naturalmente os medíocres vão jogar bem quando está todo mundo bem. Mas quando o time não está bem, o medíocre continua sendo medíocre. Talvez o Wesley se torne um grande jogador no futuro. No momento não é. E o Flamengo não tem condições no momento de, tá regular para baixo. A dupla de zaga, sei lá o que acontece, de vez em quando dá uns apagões. O Léo Pereira, ele voltou a ser o Léo Pereira do início do Flamengo, onde você só viu o Léo Pereira em festinha e churrasco. Pelo visto, não está se dedicando como deveria. O Ayrton Lucas, cara, ele deixou o futebol dele na seleção brasileira, porque desde que ele foi convocado, ele só vem caindo, caindo, caindo. O Thiago Maia só toca pro lado e para trás. Eu acho que está até na hora de inverter, você recuar o Pulgar como primeiro volante e liberar um pouco o Thiago Maia. E se ele não render, é banco. Banco e, cara, deixa o Vitor Hugo um pouco mais recuado, fazendo um segundo volante ali, né? Eu não sei. Tá todo mundo tão mal que é difícil você escalar, né? O jogo se desenhou arrastado demais, com o Flamengo jogando em casa, para um público de mais de 45 mil pessoas, o que superou a expectativa, porque durante essa semana acreditava-se que seria um público menor, mas aí o São Paulo caiu. O Flamengo também fez umas ações promocionais, sim. Há relatos, rumores, né, que liberou uma carga de ingresso
com os patrocinadores para fazer, enfim, ações e ativações de marcas. Então foi o Maracanã cheio, o público de hoje ele tinha bastante famílias, bastante mulheres, idosos e crianças. Era de fato um bom jogo para levar as crianças hoje, por mais que era esperado o protesto, muito certo da torcida. E digo mais, tem que protestar até o fim do campeonato. Até o fim do campeonato, todo início de jogo tem que ter um protesto. 90 minutos de apoio e, evidentemente, se o time não estiver bem, mais protesto. Eu sou a favor, mano. Sou a favor disso. Então, os que fizeram me representam. E agora é trabalhar, mano. Tentar trabalhar, porque o Flamengo dorme, se eu não me engano, na 4ª posição. Porém, deve cair um pouco devido aos outros resultados. Mas ainda faltam 13 jogos e o Flamengo precisa ficar entre os 4 primeiros para estar na fase de grupo da Libertadores. Evidentemente, se o Palmeiras vier a ser campeão, o Palmeiras hoje é o vice-líder, ele abre uma vaga a mais, mas tipo, a gente tem que estar entre os 4, entre os 3, para falar a verdade, né? É obrigação, mas do jeito que tá difícil. O Flamengo ainda não se acertou com o Tite ou com qualquer outro novo treinador, mas a obrigação, Landim, agora é papo reto, Landim, eu e você, a obrigação sua é se acertar com a torcida. Esse elenco, essa molecada, nesse momento atual, precisa da torcida. Com todo respeito a quem tem condições de acompanhar o Flamengo nessa gestão, Landim, a galera da Zona Sul, a galera de classe média alta e tal, o Flamengo precisa da Baixada. O Flamengo precisa do ramal Saracuruna, do ramal Paracambi, entendeu? O Flamengo precisa que o trem chegue cheio. E para isso, tem que diminuir o valor dos ingressos. Tem que diminuir o valor dos ingressos, Landim. Senão não vai, o Flamengo não vai conseguir. Pode trazer o Guardiola, o Ancelotti, botar lá fumando charuto na beira do campo, escutando o Waze, que o Flamengo não vai. O Flamengo precisa da sua torcida. Esse é o momento de você fazer as fases. Falta 15 meses para o final da gestão do Landim. 15 meses. Você precisa fazer as fases com a torcida. Senão não vai. Por mais que você se arraste para a Libertadores ano que vem vai ser a mesma coisa. Então, Landim, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Hoje, o Maracanã estava um pouco melhor. Estava um pouco melhor do que vinha antigamente. Vinha recentemente, para falar a verdade. Ele lembrava mais antigamente. Por quê? O preço dos ingressos estava bem mais acessível do que vinha sendo praticado. Não pense que somos idiotas. Sabemos que você baixou o preço. Você ou Guilherme Oliveira, ou sei lá quem do marketing. Porque o Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então era necessário, senão não teria nem 5 mil pessoas lá hoje. Mas chama a torcida. Convoca o povão, que a galera vai abraçar. Porque nós já abraçamos Flamengo bem piores, por que não vamos abraçar agora? Conte comigo, Mengão, acima de tudo rubro-negro. Mais uma vez, canal Cláudio Simões, até breve.